Queridos, muitas vezes, todos nós temos nossos problemas. Mas quando a família é edificada no Senhor, quando surge um problema, uma dificuldade, quando o estresse cresce demais, e quando a tentação de deixar a família, de começar tudo de novo, de sair de casa, de viver sozinho, bate a nossa porta, a nossa tendência, quando as coisas estão ruins, quando nós temos graça de Deus, e quando a nossa família é edificada no Senhor, nós nunca optamos, ou nunca é para nós a primeira opção, sair de casa, abandonar a família, começar tudo de novo. O filho que sabe que a sua família foi edificada no Senhor, que ama a Deus, que ama a sua família, que ama a Deus, ele não escolhe como opção largar os pais, abandonar os pais, deixar a família, mudar para outro lugar quando os problemas surgem. Mas a gente sabe que muitas vezes isso acontece. Eu conheço muitas histórias de garotas, por exemplo, que casaram muito jovens e com homens mais velhos, porque não suportavam viver dentro de casa. A relação familiar lhe era tão pesada, tão difícil, tão complicada, que elas preferiram casar. Casar com o primeiro que surgiu. Casar com o primeiro que lhe acenou com a possibilidade de lhe manter com um mínimo de dignidade. E esse casamento, muitos desses casamentos, não deram absolutamente nada. Mas casaram para sair de casa. Casaram porque não suportavam o jugo da família. Casaram porque estar em casa era muito difícil. Casaram porque a casa não era um lugar de graça, mas era um lugar de sofrimento, de dor, de doença. Casaram porque o lar não lhe fazia bem, lhe adoecia. Então, quando a família é edificada no Senhor, nós conseguimos sentar, conversar, resolver os nossos problemas, orar juntos e buscar em Deus graça para recomeçar e para reedificar a nossa casa e a nossa família aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O texto diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão, diz o texto, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O texto está dizendo que o meu trabalho, e a palavra trabalho aqui, a ideia de trabalho, a palavra trabalho significa a ideia de labor, o meu esforço, né, o meu trabalho duro, pesado, cansativo, não vai me levar a lugar nenhum se a minha família não estiver edificada no Senhor. Só o Senhor pode me abençoar, abençoar a minha família, abençoar a minha casa, abençoar o meu lar, diante das inúmeras ameaças que nós sofremos no dia a dia. Nós só podemos nos manter firmes e firmados e continuar juntos e fazer com que a família e o lar seja um lugar abençoador, um lugar de cura e não de doença, se a nossa família estiver firmada no Senhor Jesus. Uma das igrejas que eu trabalhei tinha uma escola, um colégio, e eu trabalhei com esse colégio. No meu primeiro ano eu fui para trabalhar só com o colégio e ajudar na igreja. Depois eu fiquei com a igreja e com o colégio. Tinha lá uma professora, muito querida da igreja, excelente professora, que ela era muito, mas extremamente dedicada ao colégio. Terminava as aulas às 17 horas, ela ficava até às 18, preparando coisas, preparando a própria aula. Ela saía do colégio, ela sempre era a última a sair do colégio, todos os dias. Mas por que ela era a última a sair de casa, a sair do colégio e ir para casa? Ela trabalhava em outro colégio, eu trabalhei com ela no outro colégio, no colégio do estado. Eu fiz concurso para professor, passei, depois fui nomeado vice-diretor, fui vice-diretor desse colégio durante um tempo, e ela era diretora. Eu trabalhei com ela um tempo como um professor, depois trabalhei como vice-diretor. E ela era a última sempre a sair. Mas por que ela era a última a sair? Ela era casada com um cara que não era da igreja e que era extremamente ciumento, que há tempos atrás, antes de eu chegar na cidade, tinha, num acesso de ciúmes, dado 3 tiros nela. Ela tinha um projétil, uma bala alojada no crânio, na cabeça. E ela tinha dores de cabeça terríveis por conta disso. Só que ela se converteu
E a igreja fez para ela o seguinte favor, ensinou para ela o seguinte, que ela deveria perdoá-lo. Se converteu, ela se converteu, disse, não, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, tem que perdoar, e ela perdoou. Ele voltou para casa, né? Só que ela se converteu, ele não. Então ele chegava em casa, quando ele estava com ciúmes dela, quando ele estava zangado, quando ele queria fazer alguma coisa, ele não podia ter armas em casa, mas ele tinha uma espingarda. E ele pegava essa espingarda e ia limpar. Todos os dias, quando ela chegava, quando ele estava zangado, ele pegava essa bendita espingarda e ia limpar. Tirava o cano, tal, limpava, né, passava óleo. Ele fazia isso sempre, era a espingarda mais limpa da cidade. Ele fazia sempre isso. Estava sempre manipulando essa arma. Agora imagine uma mulher que recebeu, que foi, né, vítima de tentativa de assassinato, de homicídio, levou 3 tiros, vivendo com o mesmo sujeito, dentro de casa, e ele manipulando uma arma, imagine o prazer que ela tinha de voltar para casa. Então o desejo dela, o compromisso dela exagerado, exacerbado com o colégio, nada mais, nada menos era do que o medo de voltar para casa. Ou seja, ela encontrava no trabalho uma fuga, ela não queria voltar para casa porque a casa dela, a residência dela, o lugar onde ela morava, era um lugar de dor, de sofrimento, de angústia, que lhe trazia lembranças horríveis, e por isso que ela não queria voltar para casa. Há muita gente que às vezes faz do trabalho uma fuga, que trabalha excessivamente, não porque queira trabalhar excessivamente, não porque queira enriquecer rapidamente, mas trabalha excessivamente porque voltar para casa não é uma coisa boa. Porque voltar para casa sabe que vai encontrar estresse, briga, confusão, intriga, e ela faz do trabalho, ou da atividade, seja lá qual for, a atividade que ela exerça, uma maneira de fugir, ou de se ausentar do seu lar e da sua casa. O texto nos ensina, portanto, mais uma vez voltando para ele, que é o Senhor que edifica a nossa casa. E quando o Senhor edifica a nossa casa, nosso lar, nós aprendemos ou nós encontramos razões para recomeçar, para reedificar a nossa família sempre. Nós vamos encontrar graça para permanecer casados, nós vamos encontrar graça para permanecermos juntos como família, né? Nós vamos encontrar prazer na comunhão familiar. As nossas reuniões familiares não serão marcadas por intrigas e brigas e confusões, as mais diversas, mas serão sempre prazerosas, porque a nossa família está sendo edificada no Senhor. A outra coisa que eu queria dizer hoje à noite é que o texto nos dá a ideia, e aqui eu quero me ater bem ao texto mesmo, ele diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A ideia bíblica é que a família é uma construção ininterrupta, constante. A família você não constrói e para. Mas ela deve ser, a relação familiar e a família, o lar, é construído dia após dia. É um processo ininterrupto, é um processo que não tem fim, e é um processo que precisa do nosso trabalho dioturnamente. Ou seja, eu preciso estar edificando o meu lar todos os dias. E é por isso que a palavra serve para edificar, mas também serve para reedificar. Serve para construir, mas também serve para reconstruir. Porque muitas vezes a minha fala, o meu comportamento, a minha atitude pode machucar, magoar, maltratar, ferir. Mas eu vou ter a oportunidade de voltar, sentar, conversar, pedir perdão, recomeçar de novo. Então nós precisamos entender o seguinte: nós temos a oportunidade todos os dias de trabalhar para que a nossa família seja cada vez melhor. A minha família nunca vai ser uma família ideal, mas eu sempre tenho a possibilidade de torná-la cada vez melhor e mais abençoada. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso construir isso? Buscando sabedoria e graça no Senhor Jesus. É Ele que edifica o meu lar. E como é que Ele edifica o meu lar? Como é que Jesus, como é que Deus edifica a minha família? Como é que Deus edifica a minha casa? Como é que Ele edifica o meu lar?
Como é que essa edificação se dá? Como é que essa construção se dá? E aí a gente precisa entender primeiro que para isso acontecer, eu preciso conhecer a Deus como Senhor e dono da minha vida. Porque na medida que eu o conheço como Senhor e dono da minha vida, eu dou lugar no meu coração para que Ele haja na minha vida. E eu preciso então conhecê-lo como Senhor pessoal, como meu Senhor pessoal, como dono da minha vida. E quando eu o conheço como meu Senhor pessoal e como dono da minha vida, eu vou dar espaço para que Ele construa as minhas relações, para que Ele interfira nas minhas relações. Se eu não o conheço como Senhor e dono da minha vida, logicamente eu não vou dar lugar e espaço a Ele para trabalhar ou para construir, para edificar as minhas relações interpessoais. Aí o texto diz, e a gente poderia se acudir, né, naquele texto lá que fala do primeiro casamento, quando Jesus vai naquele casamento lá, né, e o texto diz que pelo menos é a primeira informação de casamento que dá que Jesus foi, e o texto diz que faltou vinho no casamento. E tendo faltado vinho, a mãe de Jesus procurou Jesus e intercedeu, né, pelos cônjuges, porque era uma vergonha faltar vinho. Jesus lhe respondeu, né, de forma que parecia que ele não estava muito interessado. Ele foi até as pessoas da casa e diz: olha, fazei tudo que ele vos disser. O texto nos ensina, portanto, que essa edificação se dá na medida em que há da nossa parte obediência aos princípios e às verdades bíblicas a respeito do nosso relacionamento, da forma como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Se nós atentarmos para isso, nós vamos ver que a Bíblia nos ensina que nós devemos perdoar uns aos outros. Não há casamento abençoado sem que haja perdão. Se há perdão é porque não há perfeição. Porque se houvesse perfeição, não haveria necessidade de perdão. Perdão, a existência do perdão, a necessidade de perdão é uma prova de que não há perfeição. Mas não há casamento abençoado sem que não haja perdão. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender, quando a gente fala sobre isso, sobre um casamento, sobre uma família edificada no Senhor, é que nós precisamos aprender a perdoar. E aí você podia perguntar, mas por que o Senhor não falou, ou não começou dizendo que, colocando como princípio, né, primeiro que a gente deve aprender a amar? Porque, queridos, dizer que ama é muito fácil. É muito mais fácil dizer que ama o outro do que dizer que perdoa. Abrir a boca e proferir e verbalizar que você ama é a coisa mais fácil do mundo. Agora, perdoar e agir como quem perdoou é algo muito mais difícil. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Então a gente precisa perdoar. E quem perdoa, o perdão já é uma consequência do amor. Quem ama, perdoa. Quem ama de fato, aprende a perdoar. Então nós precisamos entender que para que o Senhor edifique nosso lar, Ele edifica o nosso lar, Ele constrói a nossa família, nos ensinando a perdoar uns aos outros, a amar uns aos outros, a aceitar uns aos outros como o outro é, porque o grande problema nosso é que nós queremos mudar o outro. Quem trabalha com aconselhamento de família sabe perfeitamente que muitas vezes a gente vai aconselhar alguém, uma pessoa, uma família, porque fulano mudou, né? Se você olhar, você vai ver que a gente passa muito do nosso tempo e os nossos conflitos familiares muitas vezes se dão porque nós queremos mudar o outro. O marido quer mudar a mulher e a mulher quer mudar o marido. A gente não pensa assim, eu vou mudar. Para que melhore o meu relacionamento, eu vou mudar. Se eu mudar, provavelmente as coisas vão melhorar. A gente não pensa assim. A gente pensa que os problemas acontecem ou existem porque o outro está errado. Então eu preciso mudar o outro. E quando a gente pensa em mudar o outro, a gente geralmente aumenta os conflitos, os problemas, as dificuldades, as intrigas. Aumentam muito mais. Se nós entendêssemos que para as coisas melhorarem, nós precisamos mudar, aí sim,
as coisas se resolveriam muito mais facilmente. Porque, na maioria das vezes, quem mudou não é não é o outro, sou eu que mudei. Às vezes o outro continua o mesmo. Mas você não aceita mais o outro como ele era antes. Ah, fulano se tornou rabugento. Será que se tornou rabugento ou já era rabugento? Você que mudou e não aceita mais, né, as rabugices de antes. Ah, fulano se tornou chato. Mas se tornou chato ou já era chato? Agora, antes você achava a chatice até bonita. Por exemplo, vamos falar de filhos, um pouquinho de filhos. Ah, porque fulano é mal criado, mal educado, não me respeita, né? Mas será que a pessoa não lhe respeita, o seu filho não lhe respeita hoje ou nunca te respeitou? Mas quando era pequenininho, o desrespeito você achava bonito. Ele te desobedecia, você achava bonito. Você elogiava, dizia que tinha atitude, etc. Né? Às vezes o filho é desobediente, é desrespeitoso, e o pai acha bonitinho quando ele é pequeno. Mas depois que ele se torna grande, e ele desrespeita e enfrenta o pai, aí o pai acha que, né? Ah, porque meu filho mudou, meu filho não era assim, o que está acontecendo? Não, ele sempre foi assim. Você que mudou a atitude com respeito a ele. Então, às vezes, não foi o outro que mudou, fui eu que mudei. Mudei a minha maneira de ver o outro. Mudei a minha maneira de olhar o outro. E se eu entender isso, que fui eu que mudei a minha maneira de olhar o outro, de ver o outro, e resolver mudar, aí sim, talvez, muitos dos problemas que nós temos consigam ser resolvidos. O texto diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Todo trabalho que eu venha fazer, que você venha fazer, se não for precedido pelo trabalho do Senhor, pelo agir do Senhor na minha vida e na sua vida, é um trabalho que não vai levar a lugar algum. É tempo perdido, é esforço perdido, é energia jogada fora. Que Deus tenha compaixão de nós, misericórdia de nós, e nos ensine a buscar nele, na sua palavra, a base para que seja edificada a nossa família. A gente sabe que toda casa ela é edificada sobre uma base, sobre um alicerce. E a minha pergunta é: qual o alicerce que você está construindo a sua família? Em que alicerce você está construindo a sua família? A educação dos seus filhos, qual alicerce que você está construindo? Quais são os heróis do seu filho? Quais são os heróis do teu filho? Algum dos nossos filhos tem como herói Davi, Paulo ou algum outro personagem bíblico? Via de regra, não. Os heróis dos nossos filhos são outros. Não são os heróis, não são os personagens da Bíblia. Os nossos filhos conhecem muito mais outros personagens, diversos outros personagens, ou da vida real ou não, do que conhecem os personagens bíblicos. Ora, se nós não estamos ensinando os nossos filhos a amar a Deus e a sua palavra, o que é que nós estamos esperando quando eles se tornarem adultos? O que é que nós aguardamos? O que é que nós achamos que eles vão ser? O que é que nós esperamos deles? Então nós precisamos, irmãos, nos voltar para a palavra de Deus. A base e o alicerce do meu casamento, da minha relação com meus filhos, da educação dos meus filhos, precisa ser a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos dê graça, tenha compaixão e misericórdia de nós.